A paz do Senhor a todos, que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Estamos aqui mais um dia, mais uma noite, mais um domingo para fazer um culto racional a Deus, trazer uma palavra aos nossos corações. O Senhor está todos os domingos nos trazendo mensagens maravilhosas, nos trazendo os alimentos espirituais. Eu espero que todos vocês aí do outro lado estejam gozando de paz, saúde. Espero que o Espírito Santo esteja trabalhando grandemente na vida de todos vocês. Quero agradecer a todos vocês, mais uma vez, por vocês estarem nos permitindo entrar nas vossas casas, entrar nos seus apartamentos, nas chácaras, nos seus veículos, nos seus caminhões. Quero agradecer grandemente, irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado, porque o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. Né? O dia a dia é um pouquinho, cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho, porque nós não almejamos ser grandes. Nós queremos que Deus seja grande e seja louvado na vida de todos vocês. Quero agradecer as clínicas de recuperação, a clínica do Nosso Senhor Jesus de Campinas, do nosso irmão Irã, a clínica Vicente Cesário Júnior, Exército Brasileiro da Reserva, da Casa de Recuperação de Campinas. Quero agradecer a casa do pastor Lavareda, de Casa de Recuperação São Bernardo, depois da Balsa. Quero agradecer a todas as donas de casas que têm nos assistido, que têm divulgado o nosso trabalho. Quero agradecer aos policiais militares, civis federais, às guardas municipais, ao nosso Exército Brasileiro, aos todos os trabalhadores da área rural. Quero agradecer a todas as pessoas que trabalham na terra. Quero agradecer aqueles que trabalham com animais, né, com bois, com ovelhas, com porcos. Eu quero agradecer a todos que pegam as reciclagens nas ruas. Quero agradecer as pessoas os garis, as pessoas que trabalham tirando o nosso lixo da calçada todos os dias. Quero agradecer a todas as pessoas que trabalham nas metalúrgicas. Quero agradecer às pessoas que trabalham na petroquímica. Quero agradecer aos trabalhadores dos hospitais. Eu quero agradecer aos professores, aos médicos, aos auxiliares de enfermagem, a todas as pessoas que fazem com que o hospital funcione, com que a escola funcione. Quero agradecer a todos os motoristas de Uber, aos motoboys que levam o alimento às nossas casas, faça chuva, faça sol, eles estão lá na rua, às vezes cai, rala, estraga a moto para receber, às vezes, irmãos, 3, 4 reais da gente, que é porque eles recebem por uma saída de aplicativo, às vezes, para trazer um alimento para a gente. E se você puder abençoar esse motoboy aí na sua casa com a caixinha, abençoe, irmãos. Não vai fazer falta para você. Quero agradecer a todas as pessoas que trabalham nas locomotivas, nas ferrovias. Quero agradecer, irmãos, a todos vocês, porque de alguma forma vocês têm contribuído para trazer um bem-estar na vida da gente. A gente liga a luz, a gente abre a torneira, a água sai, a gente vai no banheiro, a gente não sabe o que acontece depois com tudo isso, né? E a gente sabe que tudo isso é tratado e volta para nós, né? Então quero agradecer a todos vocês, e aos pequenos, médios e grandes agricultores que trabalham, que semeiam a terra, né? Para trazer o alimento para nossas casas. Quero agradecer a todas as pessoas, motoristas de ônibus, aos motoristas de caminhão, que trabalham dia e noite, irmãos, nessas estradas, às vezes trocando figurinha, não conseguem dormir, porque eles pegam uma mercadoria e eles têm prazo de entrega, e às vezes trabalham, roda a noite toda, roda o dia todo, coisa que eu não conseguiria fazer, e entrega a sua mercadoria. Então eu quero agradecer grandemente a todos vocês por isso, e eu peço para vocês continuarem, né, compartilhando o nosso trabalho, porque, irmãos, nós aqui, nós fazemos um trabalho para as pessoas que não conseguem ir para a igreja, para as pessoas que de alguma forma não estão congregando, por um problema que aconteceu na igreja, ou por está num bairro novo, não tem igreja, ou está num lugar onde a igreja que está ali não agrada essa pessoa, ou está enferma, está em casa, não consegue se deslocar para ir para a igreja, chega às vezes cansado do trabalho, às vezes não consegue ouvir uma palavra, ser alimentada pela palavra de Deus. Então é essas pessoas que nós estamos fazendo esse trabalho. Deus colocou em nossos corações para atingirmos
diferencialmente, irmão, todos os tipos de pessoas. Nós aqui falamos para evangélicos, para adventistas, para os batistas, nós falamos para os assembleanos, nós falamos aqui para os testemunhos de Jeová, nós falamos aqui para os católicos, para as pessoas que têm a sua fé nos catecismos, né? Na Umbanda, na Quibanda. Nós falamos para todas as pessoas aqui, porque aqui nós não temos fronteira, nós não temos placa de igreja aqui, nós pregamos o Evangelho, nós pregamos a palavra de Deus, nós não temos placa de igreja aqui e nem fazemos nada para ministério, nós fazemos as coisas aqui para Deus, porque Deus assim colocou em nossos corações. Deus já nos deu tudo que nós precisávamos. Deus nos deu saúde, Deus nos deu a nossa casa, graças a Deus, e nos protege, nos alimenta. Então nós temos que retornar isso para Deus de que forma? Da melhor maneira possível. E é desse jeito que eu tento fazer as coisas para o Senhor. Você nunca vai ver eu aqui pedindo pix, nem falando de dízimo para vocês, a não ser o que fala determina a palavra de Deus. Entendeu, irmãos? Vocês nunca vai ver eu aqui pedir nada para vocês, pix, essas coisas. Eu peço as orações dos irmãos. Eu peço as orações de vocês para a minha família, para nos cobrir com as vossas orações. É isso que eu peço aqui, irmãos, para vocês. Mas dinheiro, nunca vocês vão ver eu pedir dinheiro para vocês. Tá bom, irmãos? Eu acho que igreja não é para isso. Igreja é para levar as boas novas, para levar o Evangelho às pessoas necessitadas, às pessoas que estão aprisionadas, às pessoas, aos cativos, né? Nós temos que libertar as pessoas que necessitam, não buscar dinheiro e essas coisas mais, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe as vidas de vocês. Em nome de Jesus vamos louvar ao Senhor, amém? Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Como é maravilhoso servir a um Deus vivo, irmãos. O nosso Deus, ele é vivo. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus, irmãos, ele não é um objeto inanimado. O nosso Deus, ele responde à oração do crente. Ele responde, irmãos. Ele tem observado todos nós. Ele tem contemplado as nossas dores. Ele tem contemplado, irmão, as nossas aflições. Ele tem ouvido. E tem anjos que recolhem as nossas orações e põem numa taça. E as nossas lágrimas são recolhidas. Aleluia. Irmãos, todas as vezes que você fala, Ele te ouve. Ele te ouve, minha irmã. Ele pode não responder porque Ele sabe a hora certa de agir. Ele pode não te responder, ter te respondido ainda, mas Ele sabe a hora correta de fazer, de falar, de agir na vida da gente. Aguarde este momento, aleluia, que Deus vai falar com você, que Ele vai cumprir tudo aquilo que um dia Ele falou para você que ia fazer na sua vida. Ele vai fazer, irmãos. Se mantenha firme. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. Continue no caminho, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Quero nesse momento fazer uma pequena oração, para que o Espírito Santo de Deus tenha domínio de tudo que vai ser feito aqui, nesse momento. Peço para que a igreja ore comigo. Peço para que vocês aí do outro lado orem comigo. Para que o Espírito Santo ache um caminho para os vossos corações, para levar essa semente e que os seus corações estejam aptos para recebê-la. Senhor, meu Deus e meu Pai, que não seja aqui o teu servo falando, Senhor, mas que seja o teu Espírito falando, Senhor. Que essas palavras sejam inspiradas pelo teu Espírito Santo. Vá quebrando as barreiras, Pai amado. Quebra as correntes, Pai amado. Abra os olhos, Pai amado. Limpe os seus ouvidos, Pai amado, dessas pessoas, para que elas possam contemplar a palavra de Deus conforme elas foram ser aqui faladas, Pai amado. Que elas sejam libertas, que elas sejam curadas em nome de Jesus. Que elas recebam essa porção, Senhor, que vem das tuas bocas, Senhor, não da minha. Eu somente sou, Senhor, um servo teu aqui, Pai amado. Que me diminua, que o Senhor venha crescer em todos eles, Pai. Abençoa todos eles, Pai, em nome de Jesus. A igreja pode se sentar. Irmãos, eu peço para que vocês abram as vossas Bíblias. Lá no livro de Jeremias 26. Irmãos, acompanhe a leitura, em nome de Jesus. Não deixe de acompanhar.
acompanhar a leitura aí do outro lado. Porque aqui falamos de salvação, irmãos. Quando a Bíblia é aberta, é a boca de Deus falando. E quando aqui falamos, se tratamos de salvação para você, nós não estamos aqui, sim, irmãos, pregando religião, pregando placa de igreja. Aqui nós falamos com liberdade. E a Bíblia fala, aonde está o Espírito de Deus? Está onde tem liberdade, irmãos. Aqui nós podemos abrir a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e pregar o Evangelho conforme aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Para você, irmãos, eu aqui não quero saber se você é do outro lado, se você é evangélico, católico, se você é candomblé, se você é da Batista. Eu não quero saber, irmãos. Aqui eu não prego religião. E não me preocupo com as pessoas que estão logadas. A identidade de todos vocês será preservada por este canal. Toda a identidade de vocês. Fiquem tranquilos. Que aqui nós não estamos aqui para pegar o nome de quem estava logado e sair divulgando, irmãos. Não é essa a nossa intenção. Deus colocou esse trabalho nas nossas mãos para que nós fôssemos levar a sua palavra de forma anônima. Nós aqui, irmãos, não queremos crescer, não queremos dinheiro, não queremos fama. Nós queremos que o Evangelho seja pregado a toda criatura. E que o Senhor Jesus cresça nas vossas vidas. Amém? Abra aí a Bíblia de vocês no livro de Jeremias, no capítulo 26. Jeremias prediz a ruína do templo e de Jerusalém e corre perigo de morte. Lá no livro de Jeremias, irmãos, capítulo 26, e a palavra do Senhor é esta: no princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que vem adorar na casa do Senhor, que vem adorar na casa do Senhor, todas as palavras que te mandei que lhe dissesses, não omitas nenhuma palavra. Ó, irmãos, a profecia, Deus trazendo a profecia para o profeta. O profeta de Deus levando uma mensagem do Senhor dentro do templo, irmãos, onde estavam ali as pessoas, onde as pessoas estavam. E aí Jeremias vai lá e abre a boca e deixa Deus usar ele dentro do templo. Fala que vem as pessoas que vêm adorar na casa do Senhor, todas as pessoas que estavam ali adorando na casa do Senhor. A profecia era esta. No 3, bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que tento fazer-lhes por causa da maldade das vossas ações. Irmãos, hoje não existe mais profeta, mas existe profecia. E a profecia, quando ela vem do alto, irmãos, as pessoas recebem. Quando a profecia ela vem de Deus, embaixo, quando a pessoa traz uma profecia de Deus, todas as pessoas ouvem. E as confirmações nos corações daqueles que estão ali se confirmam. Lá no 4, irmão. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes nas minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis a palavra dos meus servos, os profetas, e que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Olha aí, irmãos, muitas pessoas não acreditam que Deus pode trazer uma palavra de maldição. Olha aí, irmãos. E farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Irmãos, nessa época aqui,
Deus usava a boca dos profetas porque não existia o Espírito Santo na terra. Nós não tínhamos a Bíblia completa como temos hoje. Naquela época, eles tinham o Torá, que era a lei de Moisés. E as pessoas, às vezes, não estavam atentos a obedecer o Torá, que era a lei de Moisés. E então, eles começavam a se desviar dos caminhos do Senhor. Então, Deus trazia os profetas para dar um chacoalhão no povo de Israel. Lá no 7. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias falando essas palavras na casa do Senhor. Olha isso, irmãos. E sucedeu o quê? Acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Olha isso, irmãos. Olha o que um profeta naquela época enfrentava. Ele sabia, irmãos, que ele entrando naquele lugar e falando daquilo que Deus tinha colocado no seu coração, ele corria o risco de morrer. Porque muitos profetas que antecederam a eles, a Jeremias, já haviam morrido na mão dessas pessoas. Porque muitas das vezes, irmãos, essas pessoas, elas não querem ouvir aquilo que Deus tem para falar. E o profeta, ele ia lá, mas ele sabia que ele corria risco de vida, de morrer. E às vezes hoje, irmãos, Deus traz uma mensagem no coração de uma pessoa, hoje dentro da igreja, traz um alerta e a pessoa se cala, ela não fala. E que risco de morte que nós temos hoje? Nenhuma. Mas muitas das vezes Deus fala no coração da gente e a gente não fala. A gente tem medo, a gente fica atemorizado, a gente fica com receio de falar, de profetizar dentro da igreja. E isso é errado, irmãos. Se Deus falar nos nossos corações, nós temos que profetizar dentro da igreja. Porque hoje não existe profeta, mas existe o dom de profecia. E mesmo essas profecias não estão sendo faladas dentro das igrejas. Porque as igrejas, irmãos, ela perde a identidade dela quando não existe a revelação dentro da igreja. E a revelação, ela precisa estar constantemente dentro da igreja, para que a igreja não venha se desviar dos caminhos do Senhor. Amém? Lá no 9. Por que profetizaste no nome do Senhor, dizendo: como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela? Ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Irmãos, ajuntou-se todo o povo contra o profeta Jeremias. Na onde, irmãos? Na casa do Senhor. Olha só, irmãos. Olha que coisa. Na onde as pessoas pegaram Jeremias, o profeta, para tentar matá-lo? Na casa do Senhor. E ali, irmãos, era realmente um lugar onde o Espírito de Deus pairava. Não é como em muitos lugares hoje que o Espírito Santo passa a quilômetros de distância. E ouvindo os príncipes de Judá, lá no 10, irmãos, e ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram aos sacerdotes e aos profetas e aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com os vossos ouvidos? E falou a Jeremias, a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas essas palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, e arrepender-se-á e o Senhor do mal que falou contra vós. Falou para eles: eu profetizei nas vossas vidas porque Deus me mandou. Mas se vocês se arrependerem do vosso caminho, Deus vai se arrepender do mal que está para vir nas vidas de vocês. Lá no 14. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme for bom e reto aos vossos olhos. Olha, irmãos. Falou: quanto a mim, eu falei aquilo que Deus me mandou. Mas quanto a mim, eu estou nas vossas mãos. Fazei comigo o que for reto aos vossos olhos.
Irmãos, será que esse homem era um homem de Deus? Será que esse homem temia a sua própria vida, a sua própria morte? Irmãos, quando você está ligado com Deus no céu, você não se preocupa em estar vivo, em estar morto. O que você se preocupa é em fazer a vontade daquele que te enviou, aleluia. Esse homem estava, irmãos, ligado com Deus de uma forma tão intensa. Deus estava sobre ele. Deus tinha colocado sobre esse homem uma unção tão diferenciada, que para ele não importava mais estar vivo ou estar morto. O importante para ele era fazer a vontade daquele que o enviou. A minha vida, vocês façam com ela o que vocês quiserem. Eu sei que a minha vida está nas vossas mãos. Fazei com ela o que vocês quiserem. Olha, irmãos, lá no 15. Sabei, porém, com certeza que se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós, para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Irmãos, se aquelas pessoas tivessem matado Jeremias naquele momento, a ira de Deus teria vindo naquele mesmo momento sobre aquela nação. Lá no 16, irmãos, então disseram os príncipes e todos os povos e os sacerdotes e os profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Lá no 17, também se levantaram alguns homens dentre os anciões da terra e falaram toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montes de pedra, em nome desta casa, como os altos em um bosque. Olha, mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá? Antes não temeu ao Senhor e não implorou a favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que ia fazer contra eles? Nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Lá no 20, também houve outro homem que profetizou em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Samaías, que de Jeaquim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Jeoaquim a todos os seus poderosos e todos os príncipes e as suas palavras, procurou o rei matá-lo, mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Jeoaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, a Eunatã, filho de Acbor, e a outros homens com ele, e ao Egito, os quais tiraram a Urias do Egito e trouxeram ao rei Jeoaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. Lá no 24, irmãos, porém a mão de Aicã, filho de Safã, foi com Jeremias para que não o entregassem na mão do povo para ser morto. Irmãos, presta atenção. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas colocam na frente de Deus templo, religião, ministério. Muitas coisas às vezes as pessoas colocam à frente de Deus. Irmãos, Deus colocou um sentimento no homem, que o homem precisa a todo momento estar seguindo, estar buscando, sabe, irmãos, adoração, de adorar alguém, a servir alguém. Mas esse sentimento Deus colocou no homem só para com ele. Deus não colocou esse sentimento no homem para o homem colocar esse sentimento para outro homem. Esse sentimento de adoração. Se você pegar dois homens, irmãos, colocar numa sala fechada, voltar daqui a 2 horas, você já acha um líder
no meio dos dois. Por causa do diálogo, da conversa, um já se torna líder do outro. E às vezes, irmãos, as pessoas de Judá, eles colocaram um templo acima de Deus. E naquele momento, muitas das pessoas, irmãos, muitas das pessoas estavam colocando o templo acima da vontade de Deus. Eles tinham esquecido do Torá e estavam fazendo simplesmente o que lhe apraz aos vossos entendimentos, aos vossos corações. E eles estavam se desviando, irmãos. As suas condutas estavam erradas diante de Deus. Eles estavam se desviando daquilo que o Senhor tinha falado para eles não fazer. E como muitas das vezes Deus mandava os seus profetas para trazer um alerta para o seu povo, para a sua nação. Como hoje, irmãos, muitas das vezes nas igrejas, quando começa a se desviar, há necessidade, irmãos, que exista dentro das nossas igrejas, dentro dos lugares onde nós preferimos a palavra de Deus e falamos de Deus e estamos reunidos em prol do mesmo Deus, exista, irmãos, nesses lugares, há necessidade que exista profecias. Mas hoje, irmãos, tudo é colocado à frente de Deus. Os homens podem receber, você pode elogiar um homem? Pode. Você pode elogiar o trabalho de um homem de Deus? Sim. Você pode elogiar o trabalho de uma mulher de Deus? Sim. Você pode elogiar um músico? Sim. Agora essas pessoas não podem receber o elogio. Porque quando você é elogiado e você recebe o elogio, é uma porta de entrada para a sua vida, para o diabo trabalhar na sua vida. Porque Deus, irmãos, Ele não dá honra dele para ninguém. E muitas das vezes é aquilo que o diabo quer, irmãos. Essa é a porta que o diabo quer para ele começar a trabalhar no seu ministério, servo de Deus. Às vezes você começa, todos esses homens de Deus que estão aí fora, essas mulheres de Deus, que às vezes você olha e você vê que eles se desviaram do caminho do Senhor, mas num princípio eles estavam conduzindo a igreja de uma forma certa. Muitas vezes você vê grandes denominações que hoje você percebe que está totalmente fora da palavra de Deus. Mas no início eles andavam conforme a palavra de Deus. Mas aí que começam os bajuladores, começam as pessoas a dar glória para aquela pessoa, começa a levantar a moral daquela pessoa, começa a bajular aquela pessoa, começa a elogiar aquela pessoa e o diabo lança seta. E o diabo lança seta e a pessoa começa a receber o elogio, começa a receber a adoração dentro da igreja. E aí começa a se desviar do caminho do Senhor. Como aquela nação de Judá, que começou a se desviar do caminho do Senhor. E num dado momento o Senhor mandou o profeta lá. E você vê, irmãos, quantas pessoas, quantos profetas do Senhor não foram mortos a fio de espada, não foram esquartejados, não foram apedrejados. Jeremias, no século I a.C., foi apedrejado. Porque esses homens, irmãos, eles iam e falavam aquilo que Deus colocava nos seus corações. Mas graças a Deus, naquele momento em Judá, os príncipes e alguns dos sacerdotes não se dobraram. Eles viram que Jeremias estava ungido pela palavra de Deus naquele momento. Ele estava falando de Deus naquele momento. E pediu para que toda aquela nação não matasse aquele homem, que ele não fosse réu de morte naquele momento. Às vezes, irmãos, dentro das igrejas, as pessoas são esculachadas dentro da igreja, e muitas das vezes as pessoas que estão lá dentro sabem que aquela atitude que está sendo feita com aquela pessoa é errada. Mas ela, irmão, se cala. Você sabe que aquilo que está sendo feito com aquela família é errado, mas você se cala. Você sabe que às vezes uma profecia errada, ou uma coisa que está sendo feita errada para um jovem, para um irmão, para uma irmã dentro daquela igreja, que estão matando lá na unha daquela igreja, mas você sabe que aquilo é errado, mas você se cala. Você já imaginou, irmão, se todos ali se calassem, Jeremias tinha sido morto naquele dia. Mas graças a Deus, ali tinha homens que também tinham recebido de Deus uma porção, e ali eles colocaram a verdade e falaram para aquela nação que aquele homem de Deus não era réu de morte. Isso nós temos que entender, irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém é melhor do que ninguém, mas nós temos que entender que muitas das vezes
nós passamos na frente os bois, a carroça na frente dos bois. Às vezes a gente está fazendo certo, mas às vezes a gente está fazendo errado e a gente não quer se submeter. Às vezes você não quer se submeter. Às vezes a palavra do Senhor vem para você, às vezes o Espírito Santo vem até você, mas você não quer se dobrar. Porque você já está tão longe, que você não ouve mais a voz do Espírito Santo. E você, irmão, como muitos, acabam se desviando das palavras do Senhor, acabam se desviando dos caminhos do Senhor. E com isso você acaba conduzindo muitas multidões àquele lugar. Multidões vão para o mesmo lugar que você está indo. Hoje, irmãos, você já imaginou se uma pessoa chegar em uma igreja dessas grandes e chegar e falar o que Jeremias falou dentro daquele tempo? E profetizar da forma que ele profetizou? Dentro de uma igreja hoje, a pessoa não pode até não morrer, mas que ela vai sair dali, irmãos, com os belos dos pontapés, ela vai. Eu conheço irmãos aqui que foi trazer uma palavra dentro da igreja aqui, que te mandaram tirar o irmão dentro da igreja. E o irmão estava pregando o evangelho. Conforme a palavra de Deus. E mandaram o irmão parar e tirar o irmão dali, porque ele estava profetizando quanto à igreja. Existem muitas igrejas hoje, irmãos, que se desviaram do foco, que não estão mais fazendo aquilo que elas se propunharam a fazer, e se desviaram dos caminhos do Senhor. Como Jeremias chegou ali, muitas pessoas poderiam ser usadas por Deus, mas Deus hoje fala aos corações das pessoas, as pessoas se calam. Paulo fala lá em Coríntios, irmãos, como se reunires, o que fazeis? Um tem cântico, outros tem profecia, e outros têm revelação. A revelação, irmãos, foi tirada de dentro das igrejas. Por isso que a igreja tomou rumo hoje, está tomando rumos hoje, que está longe do Espírito Santo, trazendo o mundanismo para dentro das igrejas. O mundo já faz parte da rotina da igreja hoje. E muitos sabem, vê e se calam. Muitos observam, sabem que está errado, mas se calam. E com pretextos, irmãos, olha para Jesus. Olha para Jesus, irmão, todo lugar é assim. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido isso antes. Ah, irmão, se você for querer uma igreja perfeita, ó, irmãos, não vai achar, viu? Não vai achar a igreja perfeita. Só que assim, irmãos, a igreja, ela espelha a liderança. Se a liderança da igreja for uma vitrine bonita, toda a igreja vai ser bonita. Mas se a vitrine da igreja, que é o púlpito, que é o altar, não tiver dentro da palavra de Deus, o resto da igreja está todo conforme ela. Não adianta você achar que você está dentro do lugar onde não está sendo pregada a palavra de Deus, onde tem dança, onde tem dancinha, onde as pessoas profanam a palavra de Deus. E você vai achar que só porque você está ali dentro, você vai para o céu e eles vão para o inferno. Irmãos, Deus não faz distinção de pessoas. Mas se você estiver ali dentro, compactuando com o erro daquelas pessoas, se você está dentro do lugar onde você sabe que ali não está sendo pregada a palavra de Deus, a verdade de Deus, conforme a palavra de Deus, e você permanece ali, você corre um grande risco de você estar indo para o mesmo lugar que essas pessoas que estão na liderança dessa igreja vai. Porque não tem como um cego não guiar outro cego para o buraco. Se um cego está guiando você, irmãos, você vai cair no buraco junto com eles. Não tem como você estar debaixo da submissão, da ordenança de algum ministério que está fora da palavra de Deus, e eles irem para o inferno e você ir para o céu. Não tem como, irmãos. Não tem como. Por isso que a Bíblia fala que a salvação ela é individual. A salvação ela é individual. Ninguém salva ninguém, irmãos. Então, cada um é responsável pela sua própria salvação. E naquele momento, irmãos, aquela nação estava se desviando. Aquela nação estava indo contra a vontade de Deus.
E ali um homem de Deus foi levado por Deus para proferir as palavras dele naquele lugar, mesmo correndo risco de morte. E ele chegou ali, irmãos, e ele falou tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E às vezes, irmãos, a gente está dentro de uma congregação, às vezes a gente está num lugar e a gente vê as coisas erradas, mas a gente não pode falar, porque a gente quer o quê? Preservar a nossa... A gente não quer ser bola da vez. A gente quer nos autopreservar. Mas nós estamos prevaricando contra Deus. E os prevaricadores de Deus não ficarão sem receber de Deus a sua porção. Aleluia! Todos aqueles que se calam diante dos malfeitores, dos perversos que estão na igreja, dos falsificadores da palavra de Deus, todos aqueles que se calam estão compactuando com ele. Aleluia! E os prevaricadores de Deus não ficarão impunes. Se naquele momento, irmãos, aqueles homens matassem um Jeremias naquele lugar, a ira de Deus viria sobre aquela nação. Tenho certeza, irmãos. Jeremias não se preocupou em morrer, mas Jeremias se preocupou em fazer a vontade de Deus, que é aquele que o levantou como profeta, aquele que libertou ele, aquele que o mantinha de tudo, que todas as suas necessidades, Deus o mantinha. Mas naquele momento, irmãos, ele poderia fazer como Jonas, pegar o barco errado, mas ele preferiu fazer a vontade de Deus. Ele preferiu ir lá e falar a tudo aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Aquela nação precisava ouvir aquilo. E muitas das vezes a gente precisa ouvir alguma coisa do Senhor, irmãos. Mas não tem. Hoje, muitos vasos de Deus se calam diante de muitas coisas erradas que estão acontecendo dentro das igrejas. Muitas das vezes, irmãos, vasos de Deus são calados dentro da igreja. Não podem falar, não pode profetizar, não podem trazer a palavra de Deus dentro daquele lugar, porque são impedidos. Porque são impedidos por muitos. Tem gente, irmãos, que tem medo de perder cargo dentro da igreja. Tem gente que tem medo de ir contra a liderança dentro da igreja. Mas não tem medo de ficar contra Deus, né? Porque quando você aceita o errado e você compactua com o erro, você está indo contra Deus, irmãos. Você está indo contra Deus. A Bíblia fala dos prevaricadores de Deus, que é aquele que prevarica, que se cala. O atalaia de Deus. Quando a palavra de Deus vem a você e você não falar, o sangue daqueles cai sobre você. Nós somos atalaias de Deus. Nós temos aqui um compromisso com Deus de falar a verdade. Nós temos aqui um compromisso com Deus de trazer a palavra de Deus conforme ela é. Não querendo agradar ministério, não querendo agradar líder, não querendo agradar pastor, bispo, padre, seja ele quem for. Mas se a palavra de Deus vier até você, homem e mulher de Deus, fale. Fale com submissão. Fale de forma ordeira. Não fale querendo estar acima do seu líder, mas fale. Fale a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é para ser falada. A palavra de Deus é para ser trazida. E seja ela onde for, irmão. Seja ela onde for. A palavra de Deus, ela momentaneamente, a correção pode até doer um pouco na pessoa, mas depois a pessoa vai refletir e ela vai entender que aquilo veio de Deus, como aqueles homens momentaneamente não entenderam. Mas depois vieram lá os príncipes e os sacerdotes, se uniram e fizeram ali uma reuniãozinha, falaram: ó, vocês vão pôr a mão nesse homem, esse homem é um homem de Deus, rapaz. Isso aí é o Jeremias, é um homem de Deus. Nós não podemos fazer isso aí. E deu até exemplos de outros homens como Urias, né? Que foi que tinha ido lá e tinha profetizado também contra Judá. Mas, irmãos, naquela época já existia uma grande dificuldade de trazer uma correção. Você imagina hoje? Você imagina hoje você chegar, abrir a Bíblia,
no altar da sua igreja e profetizar e falar e pregar contra o seu próprio ministério. Difícil, hein? É difícil, hein? Mas é muito mais fácil você estar na submissão do seu ministério e estar contra Deus, ou você prefere estar a favor de Deus contra o seu ministério? Então nós temos que pesar na balança, irmãos. A quem que você serve? A Deus ou a ministério? A quem você serve? A sua liderança ou ao nosso Deus? E quando a palavra de Deus vem a você e vem a mim, você tem que falar. Você não pode temer. E às vezes, irmãos, a palavra vem e a pessoa se cala. E hoje a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está tomando rumos difíceis. Existem igrejas, irmãos, que eu acho que não conseguem nem voltar mais do abismo que ela está se enterrando. Está indo para o inferno, irmãos, com olhos vendados, achando que está indo para o céu, está indo para o inferno. Existem ministérios aí, irmãos, que estão indo para o inferno. Em vez de adorar a Deus, está adorando outras pessoas. Em vez de adorar a Deus, em vez de colocar Deus como seu único e suficiente Salvador e como intercessor, está colocando outras pessoas. Está indo para o inferno com a mente cauterizada, com a mente adormecida. A passos largos está indo para o inferno. E nós não podemos permitir isso, irmãos. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não está fadada ao fracasso. Ela não está fadada ao fracasso. A igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é eleita. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. E nada, nenhum mal se sairá sobre esta igreja. Nada, nenhum tipo de mal vai se sobressair sobre esta igreja. Eu creio dessa forma, irmão. Eu creio que a Bíblia, ela nos fala que nada e nenhuma potestade, nenhum mal vai se sobressair à igreja de Cristo. Aleluia. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Agora eu quero falar para você, irmãos, que está aí do outro lado, que entendeu o teor e o conteúdo desta pregação. Você que entendeu, irmãos, que você precisa se posicionar, que você não precisa temer o mundo, que você não precisa temer as coisas deste mundo. Ah, irmão, mas agora já vai fazer o apelo. Eu não vou fazer apelo para você. Eu vou falar para você para que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. E que você deixe este mundo. Que você passe a viver para Deus. E que você venha se mortificar para este mundo. E que você venha ser vivificado para Deus. Para que Deus possa fazer em você uma nova criatura. E se você está disposto a tudo isso, nesta noite, esta palavra veio diretamente para o seu coração. Aleluia. Você que entendeu esta pregação, você que entendeu essa mensagem, que o Espírito Santo está falando no seu coração, que é desse jeito que as coisas acontecem, que é dessa forma que as coisas estavam acontecendo na sua vida. E você que de alguma forma desistiu, parou de caminhar, achou que estava pesado, que estava fazendo as coisas e de repente parou de fazer a obra do Senhor e quer ser uma restauração na sua vida. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por você, minha irmã. Vou pedir para que Deus venha restaurar a sua vida ministerial. E vou pedir para que Deus venha restaurar a sua vida ministerial. E se você não aceitou Jesus ainda, que você aceite Jesus e que o Espírito Santo do Senhor venha viver dentro de você. Venha te restaurar de dentro para fora. Porque não há tempo, irmãos. Não há tempo. O tempo está curto. O dia de amanhã pertence a Deus. O dia de hoje pertence a nós. Mas o dia de amanhã pertence a Deus. Se a gente não sabe se a gente vai dormir, se vai acordar amanhã. Não deixe para fazer hoje o que você pode fazer. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não deixe o diabo soar no teu ouvido. Ah, mas ainda há tempo. Vou ter que parar de beber minha cerveja,
vou ter que parar de fumar minha maconha, vou ter que parar de olhar para a mulher do próximo, vou ter que parar de fazer pequenos furtos, vou ter que parar de fazer um 7-1, vou ter que parar de trair a minha esposa, vou ter que parar de sonegar imposto. O diabo vem lançar na mente da gente que a gente vai ter que parar com todas as coisas, irmãos. Aceite Jesus hoje. É a transformação na sua vida. Cabe ao Espírito Santo, no decorrer do tempo, fazer na sua vida. Ninguém vai se tornar santo, irmãos, apenas ao levantar de mão e acertar Jesus. Ninguém se torna santo assim. Mas Deus vai começar a trabalhar na nossa vida. Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. E Deus vai mostrar para você os seus erros e o que você precisa fazer para Ele. Amém? Eu quero orar por você neste momento. Senhor meu Deus, meu Pai. Ó Senhor, neste momento, Pai amado, liberta essas pessoas que estão aí do outro lado, Pai amado. Ó Senhor, esteja com elas, Pai amado. Cura, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está fazendo mal para ela. Limpa de dentro para fora, Pai. Quebra as barreiras, quebra as correntes do mal, Pai amado. Transforma. Passe a viver, passe a ter aquela comunhão maravilhosa que o Senhor tinha antes com ela, Senhor. Aceite-a, Senhor, para que ela possa, Senhor, receber o Senhor dentro dela. Ó Senhor, liberta essas pessoas, Pai amado. Cura elas, Pai amado. Perdoa os seus pecados, Pai amado. Em nome de Jesus. Desperta todas elas, Pai amado. Arranca todos os empecilhos, Pai amado, que o diabo tem colocado neste momento na vida dessas pessoas. Liberta elas em nome de Jesus, Pai amado. Eu creio que o Senhor tem poder para transformação na vida de todas essas pessoas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo de Deus aí nas vossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham uma ótima semana a todos vocês. Até domingo que vem às 18 horas. Irmãos, que as bênçãos do nosso Senhor Jesus acompanhem a todos vocês. Tá bom, irmãos? Nós estamos querendo fazer um novo trabalho. Um trabalho eu juntamente com a minha esposa, a Patrícia, nós estamos querendo fazer um trabalho de estudo bíblico, né? Vídeos de 10 minutos. É isso que Deus está colocando nos nossos corações. Um vídeo por semana de 10 minutos, trazendo a luz do Evangelho. Porque aqui nós trazemos uma pregação, mas lá nos outros vídeos nós vamos trazer um estudo bíblico em vídeos curtos. Então estejam orando aí, irmãos, do outro lado, para que nós consigamos colocar em prática isso que Deus está colocando em nossos corações. Amém? Vamos abençoar vocês até domingo que vem, tá bom, irmãos? Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja não somente com nós aqui, mas com todos vocês aí. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Até domingo que vem às 18 horas.